A partir do versículo 1, diz assim: reunindo os 12, Jesus deu-lhes poder e autoridade para expulsar todos os demônios, todos, e curar doenças. E enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes: não levem nada pelo caminho, nem bordão, nem saco de viagem, nem pão, nem dinheiro, nem uma túnica extra. Na casa em que vocês entrarem, fiquem ali até partirem. Se não os receberem, sacudam a poeira dos seus pés quando saírem daquela cidade, como testemunha contra eles. Assim eles saíram e foram pelo povoado, pregando o evangelho e fazendo curas por toda parte. O ensinamento do Senhor Jesus. Ele pega os 12, você sabe que são os 12 apóstolos, e fala assim: moçada, eu estou dando para vocês poder e autoridade. Vão pelos povoados, libertem os cativos, curem os enfermos e preguem o evangelho. 3 orientações: pregue o evangelho, ore por cura e ore por libertação. Só isso. E ele fala aos 12. Se você for estudar os números na Bíblia, e isso não é numerologia, mas os números na Bíblia, eles falam muito, eles nos ajudam a buscar a revelação, entendimento nas Escrituras. E o número 12, ele fala de alguma coisa chamada completo, algo ideal, algo perfeito. Muitas pessoas falam que o 7 é o número da perfeição, e não é que não seja. Mas o 12, não sei se existe esse vocábulo, ele é mais perfeito ainda. Por quê? O 12 tem vários significados na Bíblia, vários, irmãos. Nós poderíamos passar a noite aqui estudando só esse número. Mas eu quero falar de um deles. O 12 é 3 vezes 4. 3 fala da divindade. 4 fala da criação. As 4 estações do ano, os 4 pontos cardeais. Fala da criação. E quando Deus e a criação se juntam e decidem caminhar junto, ou melhor, eu vou melhorar a minha fala aqui, quando a criação decide caminhar junto com Deus, existe uma perfeição. Existe uma perfeição. E Jesus chega para 12. Ele já está falando com a gente aqui. A perfeição. Divindade e a criação. Uma organização. E é por isso que nós estamos aqui essa noite. Nós queremos orar por você, nós queremos declarar a palavra do Senhor para que a tua vida se organize em todas as áreas. A obra na cruz, ela é completa. Ela nos traz, primeiro de tudo, salvação. Indiscutivelmente, salvação. E se parássemos por aí, já seria maravilhoso. Mas nunca, nunca, nunca Deus faz nada incompleto, com o perdão da palavra meia boca. Deus, o nosso Deus é um Deus organizado, é um Deus 12, é um Deus da perfeição. Além de você estar salvo, se porventura você não conhece o Evangelho, você que está aqui hoje, você vai conhecer, você vai sair com a salvação, salvo. Você vai conhecer o amor de Deus, mas você também vai sair livre, liberto, curado e sarado. Porque é assim que Deus trabalha. Não trabalha de outro jeito. E ele fala: deu-lhes poder e autoridade. Note que o poder é dado. Não existe mérito nenhum da parte que recebe. Nós conhecemos aqui, me permita, você que não é da aba, mas você está aqui hoje, me permita falar, nós conhecemos um grande homem de Deus que lidera essa igreja aqui, cheio do poder, chama-se nosso pastor Pio Carvalho, um homem cheio do poder. Qual que é o mérito do pastor Pio? Nenhum. Qual que é o mérito do Evandro, do João, do Pedro, na parte do poder? Nenhum. Jesus nos deu o poder. Mas, porém, todavia, ele fala que nos deu também autoridade. Agora, a autoridade já é um pouquinho diferente. É isso que difere os grandes homens e as grandes mulheres de Deus. Todos que confessam Jesus como Senhor e Salvador têm poder. Quem aqui é de Jesus? Você tem poder. Você tem poder. Agora, autoridade já não sei. Por quê? Porque a autoridade existe sim uma manha, existe sim um macete, existe sim algo que você precisa entender para que
esse poder flua na tua vida. E essa é a diferença dos grandes homens de Deus. Essa é a diferença, por exemplo, do pastor Pio e de tantos outros pastores que passam aqui por esse púlpito, porque eles sabem exercer autoridade. Autoridade, irmão, se exerce para o próximo, nunca, absolutamente nunca para você. Se eu subir aqui nesse púlpito com o coração altivo, se algum dos irmãos que vão orar aqui essa noite estiver com o coração altivo, soberbo, quiser se mostrar, quiser alguma coisa desse tipo, não vai fluir poder nenhum, não vai acontecer nada. Mas se o poder que eu sei que veio de Jesus para mim, o poder foi dado, Jesus falou aqui, ele é para abençoar, ele é para servir, ele é para completar, ele é para trazer a perfeição, aí flui naturalmente, sem fazer esforço. Irmãos, nós presenciamos isso no dia de finados ali. Um irmão novo na equipe veio assim: pastor, preciso conversar com o senhor. Eu falei: irmão, não é hora agora, nós estamos aqui na evangelização, né? Você vai querer pastoreio aqui? Ele falou: não, senhor, preciso ouvir meu testemunho. E contou, ele falou: sabia que eu achava que vocês eram de outro planeta? Eu falei: normal, todo mundo me acha meio fora da casinha. Aí ele falou: não, estou falando sério. Eu falei: eu também estou. Ele falou: não, eu achava que o senhor era bambambam, que para evangelizar precisava ser ninja, semideus. E eu já ganhei ali, ele deu um número, se não me engano, em 1 hora ele já tinha ganho 11 pessoas para Jesus. Ele falou: pastor, é muito simples, é muito fácil. Ele estava aleluiado assim. Eu falei: é isso mesmo, cara, não tem nada de anormalidade. A partir do momento que você sabe que o poder veio de Cristo, a partir do momento que você sabe que você vai exercer uma autoridade abençoando, trazendo uma palavra de alento. Pessoas, irmãos, sofrendo com luto de 25 anos. Rapaz chorando na lápide do pai, fazia 25 anos que o pai estava falecido. Eu não quero menosprezar o sofrimento e a ausência, a saudade de ninguém, eu tenho isso na minha vida. Mas 25 anos o cara conseguir chorar os prantos ali. É claro que não tinha só saudades ali, ele tinha algum enrosco, alguma falta de perdão, tinha algum problema ali que precisava ser ministrado, e o foi. Evandro, você está fugindo, culto de curas e milagres. Não, eu estou falando para que você seja curado aí antes de que alguém ore por você. Você, principalmente na área de relacionamento, na área emocional, na área psicológica. Nós precisamos entender isso, irmãos. E ele fala: preguem, ore por cura, ore por libertação. No verso 2, ele diz que ele enviou os apóstolos, ele enviou os discípulos. E eu fui dar uma pesquisada ali, a palavra no grego é apóstelo, que significa colocar à parte, enviar com liberdade. E aí eu fui estudar isso, meu Deus, dá uma pregação. Você sabia que quando você é enviado para alguma coisa, você é feito livre? As pessoas que decidem servir a Deus de alguma forma, seja qual forma for, essa pessoa ela é mais livre daquela que não serve a Deus. É isso que esse vocábulo está falando. E essa noite, se existia algo na tua vida impedindo de você servir a Deus, cai por terra agora em nome de Jesus. Se você já se sente livre e liberto, você vai se sentir mais. Em nome de Jesus, eu estou falando para você que está nos ouvindo, nos assistindo aí, você vai ser mais liberto, porque hoje você vai decidir servir a Deus. Aquelas pessoas que servem a Deus, elas são mais libertas, mais livres do que aquelas que não servem. Esse vocábulo fala isso. Jesus enviou os apóstolos para pregar o evangelho, para orar pelos enfermos e pelos cativos. E eles estavam totalmente livres. Naquele momento eles estavam totalmente livres. Quando você atende Deus, quando você obedece, quando você serve, você é posto em liberdade. E agora eu queria falar com vocês aqui. Qual área da tua vida você precisa de liberdade? Área financeira? Sirva. No teu casamento, com o teu esposo, com a tua esposa, você precisa de liberdade, você se sente meio amarrado? Sirva. Na tua faculdade, a tua empresa não anda, teu escritório está lá meio capenga? Sirva. Irmãos, um remédio, um medicamento que o Senhor Jesus deixou na palavra para mim e para você. Comece a servir. E a Bíblia inteira fala disso.
Tem muitas pessoas aqui nesse auditório, tem muitas pessoas nos ouvindo que estão doentes por falta de servir. Espera aí, Evandro, explica direito. Você está dizendo que Deus está castigando? Não, jamais. Mas nós somos um corpo, a Bíblia diz, corpo de Cristo. Não exercite um corpo para você ver o que acontece. Pare de exercitar o teu corpo. Vocês estão me vendo aqui, eu andando, vocês veem que eu não ando ainda com perfeição. Eu fiquei 100 dias na UTI, eu perdi os meus movimentos. Eu acordei sem mexer braços e pernas. Com exercício, com fisioterapia, eu recuperei. Estou falando do meu corpo físico. E agora o nosso corpo emocional, ou o nosso corpo espiritual. E a Bíblia fala que nós somos corpos de Cristo. Irmão, você servir traz cura para você. Traz cura. A Bíblia diz que aquele que ganha a alma é sábio. Ganha uma pessoa para Jesus, você vai ver o quanto de felicidade vai entrar no teu coração. Essa tristeza que está rondando por aí vai embora. Vai a galope embora. Culto de curas e milagres. Eu estou falando de milagres, sim, na tua vida. Não pense que não. Enviou. Jesus enviou, Ele sempre nos envia. Hoje Ele enviou aqui uns 10, 15 irmãos mais ou menos, eu nem contei, para servir a você. Daqui a pouco nós teremos 2 momentos de oração aqui, por cura física e por libertação. Esses irmãos estão livres e libertos aqui. Eles vão orar sabendo que querem, eles vieram aqui para servir. É esse o exemplo que eu quero dar para cada um aqui essa noite. Você que está nos ouvindo, nos assistindo. Verso 3. O Senhor Jesus coloca algumas restrições. Evandro, você é louco dizer que Jesus restringe. Restringe? Você sabia que Jesus às vezes restringe? Sempre, absolutamente sempre, 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 com amor, com cuidado, visando o cuidado, visando a proteção, mas Jesus às vezes nos restringe. Ele nos segura. E vamos para a palavra? Ele diz assim: não levem nada pelo caminho, discípulos. Vocês são livres. Vocês estão me servindo, vocês são livres. Não levem nada pelo caminho. Nem bordão, nem saco de viagem, nem pão, nem dinheiro. E sequer uma roupa, uma túnica extra. Não levem nada. E como o pastor Pio fala, nós poderíamos ficar uma semana pregando aqui. Mas eu quero trazer um ensinamento para o culto de curas e milagres. Depender do Senhor. Nós precisamos depender dEle. Chega de depender de coisas, irmãos. As coisas são para nos servir. Esses dias eu tomei um puxão de orelha de um irmão, bem menor na fé do que eu, mas ele me deu um puxão de orelha assim que eu fiquei meio tonto. Eu amo pescar. E nós fomos pescar, e ele estava com um carro novo, carro zero. E ele tinha tirado o carro da concessionária aquela semana e ele queria ir pescar com o carro zero. Eu falei, cara, vamos com o meu carro, nós vamos entrar em rua de chão, tudo. Ele falou, não, Evandro, eu quero ir com o meu carro. Tá bom. Nós fomos só para passar o dia. Levamos no porta-mala uma churrasqueira, saco de carvão, um isopor com carne e bebida e as tralhas de pesca. Pescamos o dia inteiro, ele levou os filhos dele, nos divertimos, tal. Na hora de ir embora, fomos carregar o carro. Carregamos o carro. Quando chegamos em casa para descarregar, a churrasqueira tinha deitado e estava com gordura de carne. Sujou tudo o carpê do porta-mala do carro deles, novinho. E eu fiquei daquele jeito assim, sabe? Eu fiquei triste. Eu falei, meu Deus, cara, olha, eu falei que não era para nós ir com o teu carro. Falei, ó. Aí a gente foi se acertar nas despesas lá. Eu falei assim, ó, coloca a lavagem do carro na despesa aí, vamos. Não, pastor. Você não sabe que as coisas são para nos servir, não para a gente ficar servindo ela? Não tem problema que sujou o carpê. Deixa o carro, é para me servir. Não vou eu servir o carro. Falei, meu Deus, o cara é crente e eu não sou, velho. E é verdade. Ou você acha que um médico, ou você acha que um remédio, ou você acha que um tratamento, sem Deus colocar a mão, vai adiantar? Não vai adiantar. Mesmo um comprimido. E comprimido é de Deus, sim, irmão. Não pense que não é de Deus. Mas ele precisa botar a mão, ele precisa autorizar, senão não faz efeito. As coisas são para nos servir, não para nós servir as coisas. De repente alguém que está aqui, alguém que está nos ouvindo, precisa se libertar de alguma coisa aí para Deus agir. Precisa deixar alguma coisa aí para Deus agir. Eu não sei o que. Você sabe. Você sabe.
Para que o milagre flua na tua vida, no teu corpo, você precisa soltar. De repente você é apegado em excesso em alguma coisa. Você é apegado a alguma pessoa em excesso. Devemos amar, devemos respeitar, devemos cuidar, devemos servir, mas existe um limite. O único que é ilimitado é Deus. Coisas, então, eu não vou nem falar. Não devemos servir a nada, não devemos servir o dinheiro, não devemos servir a nossa casa. Eu não estou pregando aqui esculhambação. É claro que tem que cuidar do carro, é claro que tem que cuidar da casa, da manutenção, tudo, mas não servir. Nada que ultrapasse o limite, que atrapalhe o teu físico, atrapalhe o teu emocional, principalmente o teu espiritual. E Jesus fala para os discípulos: ei, vão sem nada, fica tranquilo, eu estou enviando vocês, vocês são livres, vocês vão ter todo o sustento. E ele continua ali no verso 4: fiquem na mesma casa o tempo todo, não mudem de casa. E se porventura alguma casa não quiser receber vocês, isso não foi uma novidade que Jesus trouxe. O povo judeu falava isso: sacuda os pés, bata a poeira do teu pé, em sinal de repúdio. Eles não quiseram, problema deles. O que Jesus está falando aqui, irmão? E isso tem muita relação com o milagre, com cura e com o milagre. Fique na mesma casa. Tem pessoas que carregam com ela um espírito de confusão. E esse espírito de confusão traz enfermidade, traz opressão, traz dor. Porque o cara não é fiel a nada. Nada ele é fiel, ele não para em lugar nenhum. Seja numa igreja, seja no trabalho, seja na casa. Ele não consegue parar, ele não consegue ser fiel a ninguém. Esses dias tem um irmão lá que falou: irmão, eu não... onde você congrega? Eu descobri que ele era crente. Onde você congrega? Eu não congrego em igreja nenhuma. De vez em quando eu vou nessa, de vez em quando eu vou naquela. E meia hora de conversa com ele eu já vi que o cara era totalmente confuso. Por quê? Evandro, só a aba que presta? Claro que não. Mas você precisa escolher uma igreja para você congregar. Esse irmão, na cabeça dele era assim: ele queria o pastor Pio pregando, mas ele queria o louvor da PIB, ele queria a libertação da Universal, ele queria as campanhas de tal igreja, ele queria isso. Ele montou uma igreja na cabeça dele que não existia. Não existe. Confusão. Eu estou dando um exemplo de igreja, mas é em todos os exemplos. E Jesus fala ali: fidelidade, fique na mesma casa. Irmão, ouça, abra o teu coração. A tua fidelidade vai fazer coisas na tua vida, vai te levar em lugares onde a tua capacidade não leva. Sabia? Você pode ser querubim de acesso, semideus, ter todos os cursos, todos os diplomas, mas se existir uma pessoa do teu lado mais fiel do que você, ela vai adiante de você. A fidelidade abre caminho, a fidelidade traz cura, a fidelidade traz libertação. E é uma escolha. Deus nos fez livre-arbítrio para escolher. Escolher a igreja, escolher a casa. Os irmãos que não casaram ainda, escolher a noiva, escolher o noivo. Deus nos dá livre. Eu vou orar. Tem algumas coisas que a gente não ora, Deus nos dá. E Ele abençoa em cima disso, para você escolher. Claro que sempre mediante a palavra. Em pessoas opressas, pessoas que estão cansadas, pessoas que estão doentes, não dormem, não se alimentam direito, não fazem as coisas que o corpo pede, hoje estão enfermas, doentes, por isso, por falta de fidelidade. Porque sempre estão correndo atrás, aonde escuta um barulho vai, aonde escuta uma musiquinha diferente vai, e perde tempo, e troca, e mudança, e vai, e isso e aquilo, sendo que ele podia estar recebendo, ele podia estar ali sendo útil. Vou repetir, a tua fidelidade vai te levar aonde a tua capacidade não te leva, irmão. Seja fiel a Deus, seja fiel ao seu esposo, à sua esposa, seja fiel aos seus filhos, seja fiel ao seu pastor, seja fiel ao seu patrão no seu trabalho, seja fiel ao que você falar. Cumpra, cuidado quando você falar. Ele nem sabe, mas ele está aqui. O pastor Celso está sentado ali. Terça-feira nós estávamos numa reunião e um irmão fez uma pergunta para ele difícil.
E o Celso, assim, cheio da sabedoria, cheio do Espírito Santo, falou assim: não sei, irmão. Cara, que humildade, que poder e que autoridade dele quando ele falou isso, porque ele podia ter dado, mas ele tinha capacidade intelectual. Mas a pergunta do irmão era difícil mesmo. Era muito pessoal, o irmão queria uma resposta assim, sabe? E ele falou: não sei. Por quê? Se ele fala, ele é pastor. A palavra dele tem peso. Se ele fala, será que ele ia poder cumprir o que ele fala? Ou será que era uma direção de Deus se ele falasse? Ele preferiu ser humilde e não ter a resposta, ele não tinha. Se ele falou que não sabia, provavelmente ele não tinha. E eu só dei ouvido. Aquilo mexeu comigo. Eu falei: meu Deus, eu preciso controlar minha boca que nem ele. Foi um exemplo para mim. Foi um exemplo. Eu fui edificado numa reunião ali administrativa, eu fui edificado pelo Celso. Irmãos, isso traz cura. Evandro, você está fugindo totalmente do culto de curas e milagres. Não sei, Deus pediu para mim falar isso. Porque nós carregamos às vezes coisas, nós vamos buscar. Verso 6. Aliás, antes de continuar no verso 6, eu quero dar mais uma orientação com o Senhor Jesus. E ele fala sacudir a poeira. E às vezes a gente tem medo de sacudir a poeira. Mas irmãos, nós precisamos entender, nós precisamos ser responsáveis e assumir aquilo que nós precisamos assumir. Muitas vezes nós queremos culpar as pessoas. Eu fui lá pregar o evangelho e eles não ouviram, eles não entenderam, eles não querem. Eu ministrei minha ovelha do grupo familiar e ela não fez nada do que eu orientei. Nem Deus obriga. E com isso traz mágoa, traz rompimento de relacionamento, traz doença, você deixa de dormir, você deixa de se alimentar, você fica remoendo aquilo no teu coração, você não cresce, você não usa o tempo que você deveria usar para as coisas boas que Deus colocou na tua mão, você acaba gastando tempo remoendo coisas. Sacuda a poeira, sem medo, sem medo. A tua intenção, dando exemplo aqui de pastor, é orientar, é falar. Mas o que a pessoa vai fazer com isso não é nosso problema. Eu não sou Deus. Deus é infinitamente poderoso, maravilhoso, poderoso e verdadeiro. Amém? É assim. Nota como a gente atrai problemas para a nossa vida desnecessariamente por não conhecer as Escrituras. O Senhor Jesus falou. No verso 6 ele diz assim: pregando o Evangelho. Eu mando você, moçada. Vai lá, prega o Evangelho, ore por cura, ore por libertação. E pregar o Evangelho é algo tremendo, é a única forma de existir uma mudança. Essas guerras, esses conflitos, essas situações políticas, situações territoriais, de divisa, é a única forma. Vamos sentar e conversar, vamos fazer uma reunião, não é bem assim. Não, a única forma de arrumar isso é pregando o Evangelho. E as pessoas conhecendo Cristo. Um textinho da palavra de Deus, meia hora que nós estamos falando aqui. Olha quanto ensinamento para o nosso corpo físico, para o nosso lado emocional, para o nosso lado espiritual. E Jesus fala, pregue o Evangelho. E quando a gente fala pregar o Evangelho, a gente fala de salvação. Salvação eterna, presença de Deus. Ele nos amou. Irmãos, Romanos 3:23 fala que nós estávamos destituídos da glória de Deus, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos, a Bíblia no Novo Testamento foi escrito em grego, e grego todos significa todos. Todos estavam ausentes de Deus. E Jesus foi lá e falou, Pai, eu pago esse preço do pecado. Morreu na cruz e repôs essa presença, trouxe de novo essa presença para mim e para você. Todos nós temos esse direito da vida eterna. E no começo da mensagem eu comentei isso, eu falei assim, já seria bom, já seria ótimo talvez, poderia acabar. Mas não é assim que Deus trabalha num nível de perfeição e de amor. Além de te salvar, além de você passar a eternidade com Ele, de você viver para todo sempre na presença de Deus, Ele quer você curado e sarado. A obra de Cristo é completa. Ele restaura a glória.
Talvez você esteja aí numa situação difícil e hoje você esteja pensando, talvez seja a vontade de Deus. Não, não é a vontade de Deus. Não, mas você não sabe a minha história, Evandro. Não sei e não preciso saber. Não é a vontade de Deus. A palavra salvação ali, vocês já ouviram, o Rômulo pregou sobre isso, o pastor Pio, é sozo. É vida em todas as áreas. No teu físico, vida. Nas tuas emoções, vida. É o que Deus tem para você, é o que Deus quer para você. A obra na cruz é completa, irmão. E ele falou para os discípulos, lá para os 12, onde ele começou, que representam a igreja, ei, vão, pregam o evangelho e comecem a curar, a libertar. Porque eu quero essa moçada sarada, eu quero essa moçada livre, para quê? Para ela me glorificar, para ela viver comigo e para ela começar a abençoar pessoas. Você hoje aí assente no teu coração. Você vai ser curado, você vai ser liberto por um único motivo. Para glorificar mais e mais a Deus. Talvez até no próximo culto de curas e milagres você esteja de camiseta aqui nos ajudando. Já está feito o convite. É isso que Deus tem. Ele usa pessoas para abençoar pessoas. Ele começou com 12. E esses 12 fizeram 70, e esses 70 fizeram 500, e esses 500 fizeram, e estamos aqui. Estamos aqui para abençoar, estamos aqui para servir, estamos aqui para deixar que o poder de Deus flua através das nossas vidas na tua vida. Amém?